Sabe aquela melodia que quando toca você volta a ser criança? Agora imagina segurar uma simples ocarina e com 4 notas abrir a porta do tempo. The Legend of Zelda Ocarina of Time não é só um jogo, é o momento em que o videogame aprendeu a fazer a gente sonhar acordado. Se eu te disser que um cartucho de 1998 ainda consegue te arrancar um sorriso, um arrepio e aquela vontade louca de atravessar Hyrule correndo, você acredita? Hoje a gente vai voltar juntos para Kokiri Forest, cruzar o campo ao pôr do sol, encarar masmorras que desafiam mais que os seus reflexos, desafiam sua imaginação e no fim você vai entender por que Ocarina of Time não vive de nostalgia, ele vive de coração, de escolha e de redescoberta. Respira fundo, prepara a memória porque a viagem começa agora. Vem comigo. Era 21 de novembro de 1998 no Japão. Novembro, aquele mês em que o frio começa a apertar por lá. Enquanto aqui no Brasil a gente já estava derretendo no calor. Quando a Nintendo lançou algo que mudaria o rumo dos videogames. Poucos dias depois, em 23 de novembro, na América do Norte, e alguns meses mais tarde, no resto do mundo, The Legend of Zelda Ocarina of Time chegava para o Nintendo 64. E não era só mais um jogo na prateleira da locadora. Era o primeiro Zelda totalmente em 3D, com um mundo que parecia infinito para a época. Até então a gente estava acostumado a ver Link de cima, como se fosse um bonequinho no mapa. De repente, ele estava ali na nossa frente, correndo, pulando, olhando para nós e a gente para ele com aquele gráfico que na época a gente jurava ser realista. Olhando hoje, talvez o nariz pontudo do Link não concorde muito. O time por trás dessa obra-prima tinha nomes de peso, como Shigeru Miyamoto como produtor, Eiji Aonuma e Yoshiaki Koizumi na direção e Kensuke Tanabe cuidando do roteiro. Uma equipe que parecia ter saído direto de uma missão especial dada pela própria Princesa Zelda. O impacto foi tão grande que só em 1998 o jogo vendeu milhões e quebrou recordes de pré-venda. E não vamos esquecer de um detalhe, nessa época a internet ainda era discada, e se você travasse numa dungeon, ou ligava para aquele amigo que já tinha zerado, mas provavelmente estava inventando, ou ficava rodando por horas até encontrar o caminho. Quem nunca ficou preso no Water Temple e jurou que o jogo estava bugado? Spoiler, não estava, era só a sua paciência mesmo. Ocarina of Time chegou e ninguém mais jogou da mesma forma depois disso. Era o nascimento de uma nova era. Se hoje você pega um controle e trava a mira no inimigo com um simples botão, pode agradecer ao Ocarina of Time. Antes dele, combate em 3D era quase uma coreografia de desastre. Você corria, a câmera corria para o outro lado. E no fim você batia no ar. Mas aí surgiu o Z-Targeting, ou Z-Trava, como muita gente chamava. E tudo mudou. De repente, Link fixava o olhar no inimigo. Girava, rolava e você sentia que estava no comando. Era como se o jogo dissesse, relaxa, eu cuido da câmera, você cuida da espada. E não era só isso. O jogo introduziu botões sensíveis ao contexto. Isso significava que o mesmo botão podia servir para abrir uma porta, falar com alguém ou dar um salto dramático sobre um penhasco. Era quase como se o controle entendesse o que você queria fazer. O que, convenhamos, salvava a gente de umas boas atrapalhadas. Quem nunca tentou falar com a Saria e acabou pulando de uma ponte direto na água? Outro detalhe revolucionário foi o mundo aberto com um ciclo de dia e noite. Não era só fingir que o tempo passava. O sol realmente se punha, os galos cantavam e quando a noite caía, bom, aí vinham aqueles esqueletinhos chatos, os Stall Children, surgindo do chão para te lembrar que Hyrule não é só passeio pelo campo. E claro, tinha um Rumble Pack, aquela caixinha que você encaixava no controle e fazia tudo tremer. Na época parecia tecnologia alienígena, hoje a gente pensa, sim, era uma pilha AA gastando rápido demais. Mas na hora, que imersão! O mais incrível, todas essas inovações não ficaram só no Zelda, elas viraram padrão. Se você já travou mira em Dark Souls, escalou em Uncharted ou explorou um mapa 3D em qualquer RPG moderno, pode apostar que tem um pedacinho de Ocarina of Time lá dentro. Hyrule em Ocarina of Time não era só um cenário, era um personagem. Você começava na pacata Kokiri Forest, com casas nas árvores, música alegre e aquele clima de nada de ruim acontece por aqui.
E quando você finalmente punha o pé para fora da floresta, o campo de Hyrule se abre diante de você. Para nós, em 1998, aquele gramado parecia infinito. Cada área tinha personalidade própria. A Death Mountain, com seu caminho sinuoso e lava borbulhando, parecia gritar: "Não entre aqui sem a túnica vermelha". O Lake Hylia era tão tranquilo que dava vontade de ficar só pescando até gastar toda a tarde tentando pegar aquele peixe gigantesco que nunca mordia a isca. Mas o verdadeiro coração do jogo eram as dungeons. E aqui a Nintendo mostrou que sabia como misturar quebra-cabeça e combate de um jeito viciante. O Inside the Deku Tree era só o aquecimento. Puzzles simples, inimigos fáceis, tudo para você se sentir esperto. Aí vinha o Fire Temple, com sua trilha meio tensa, e o Force Temple, que parecia ter saído direto de um sonho esquisito, ou pesadelo, dependendo do ponto de vista. E claro, não dá para falar de masmorras sem citar o famoso Water Temple, um desafio tão confuso que virou piada entre os gamers. Era trocar a bota de ferro para afundar, tirar a bota para subir, esquecer qual onda você estava e no fim perceber que ficou rodando meia hora porque esqueceu de abrir uma porta. Se você não se perdeu ali pelo menos uma vez, sinto dizer, ou você é um gênio ou usou revistas de dicas. O que tornava essas masmorras memoráveis não era só a dificuldade, mas como cada uma contava uma história. Você não estava só derrotando um chefe, estava resolvendo um mistério, salvando um povo, mudando o destino daquele lugar. E isso, meus amigos, é o que transformava cada dungeon em mais do que um obstáculo. Era um capítulo de uma aventura que você não queria que acabasse. Se Hyrule fosse um filme, Koji Kondo seria o maestro que faz você rir, chorar e se arrepiar. Tudo em poucos acordes. A trilha de Ocarina of Time não é só música de fundo, é uma parte da alma do jogo. Ela está lá para guiar suas emoções, para te dizer, relaxa, está tudo bem. Ou então, prepare-se, vai dar ruim. Logo de cara em Kokiri Force, aquela melodia saltitante já te coloca no clima de infância. Quase como se fosse uma caixinha de música mágica. Depois vem Hyrule Field. E Hyrule Field, aquela música que muda de intensidade conforme você anda, criando a sensação de que a aventura está crescendo junto com você. E quando toca o tema do Gerudo Valley, com aquele violão espanhol estourando na caixa de som do seu tubo de 14 polegadas, a sensação era de que Link tinha virado protagonista de um faroeste no deserto. Mas o que fez essa trilha entrar para a história foi a ocarina. A cada música aprendida você sentia que estava ganhando um poder novo, não só no jogo, mas na vida real. Quem não tentou tocar Zelda's Lullaby assoprando numa flauta escolar ou até numa garrafinha de refrigerante? Koji Kondo conseguiu criar melodias simples com poucas notas, mas que grudam na sua memória para sempre. Tanto que depois do lançamento as vendas de ocarinas de verdade dispararam no mundo inteiro. Era como se cada um quisesse um pedacinho daquela magia em casa. O mais bonito é que a música não era só decoração, ela tinha uma função narrativa. Tocar uma canção podia abrir uma porta, mudar o clima, viajar no tempo ou simplesmente trazer um sorriso. E isso, meu amigo, é a prova de que Ocarina of Time não se joga apenas com os dedos, se joga com o coração. Quando Ocarina of Time chegou às mãos da imprensa, parecia que todos os críticos tinham combinado de dar a mesma nota, 10 de 10. Famitsu, Edge, IGN, GameSpot, foi uma chuva de avaliações perfeitas. No Metacritic, ele até hoje ostenta o título de jogo mais bem avaliado da história. E não é exagero dizer que isso é quase como ganhar uma coroa dourada e pendurar no currículo para sempre. Em 1998, ele levou praticamente todos os prêmios possíveis. Game of the Year, melhor jogo de aventura, melhor trilha sonora, melhor design. E se tivesse prêmio para jogo que mais fez gente gritar no Water Temple, provavelmente ganharia também. A recepção foi tão calorosa que parecia coisa de filme. Jogadores dormindo na fila das lojas, locadores com lista de espera e, claro, aquela galera que zerou em 2 dias só para contar vantagem no recreio. E o mais curioso, Ocarina of Time não foi esquecido com o tempo. A cada nova geração de consoles, listas e mais listas de melhores jogos da história aparecem, e lá está ele, firme e forte, como aquele amigo que nunca falta a uma festa. E quando alguém pergunta, mas será que é realmente tudo isso?
sempre tem um veterano de 1998 pronto para responder. Joga e depois me conta. Se Ocarina of Time fosse uma pessoa, ele seria aquele veterano que todo mundo respeita e que mesmo 25 anos depois ainda ensina truques para a nova geração. O jogo não só conquistou corações, mas praticamente escreveu o manual de como fazer um bom jogo 3D de aventura. O Z-Targeting virou padrão. O jeito que o mapa era construído, com áreas interconectadas, segredos escondidos e progressão baseada em novas habilidades, foi copiado, adaptado e reinventado por jogos como Dark Souls, Uncharted, Shadow of the Colossus, Skyrim e até GTA 3 em diante. E isso sem falar nos RPGs japoneses, que adotaram mecânicas de câmera e combate inspiradas diretamente nele. Mas talvez o maior legado seja o equilíbrio que ele alcançou entre história, jogabilidade e exploração. Não era só sobre passar de fase. Cada pedaço do mundo contava uma história. Cada personagem tinha algo a dizer. O impacto foi tão grande que mesmo dentro da própria Nintendo, ele virou reverência para futuros jogos de Zelda. Twilight Princess, Skyward Sword e até Breath of the Wild carregam pedacinhos de Ocarina of Time no DNA. É como se Link tivesse deixado uma pegada tão profunda em Hyrule que nenhum herói futuro conseguiu evitar seguir por ela. E claro, não podemos esquecer, Ocarina of Time também deixou um legado de piadas internas. Falar Water Temple em qualquer roda de gamers é praticamente um teste de resistência emocional. E acredite, se um jogo consegue ser lembrado com carinho e com um pouco de trauma, é porque ele realmente marcou. Se tem uma coisa que Ocarina of Time fez com poucos, foi mexer com o nosso lado emocional. A própria estrutura do jogo já carrega uma mensagem muito poderosa. Você começa como criança inocente, explorando o mundo, sem entender muito bem o que está acontecendo, e de repente avança no tempo e se torna adulto com responsabilidades, perigos e decisões mais pesadas. É quase como se o jogo dissesse, bem-vindo à vida real, herói. Essa transição mexia com a gente, mesmo que na época não tivéssemos percebido. Valkyrie Force, por exemplo, no início, era um lugar alegre e seguro, com música leve e amigos por perto. Anos depois, quando você volta adulto, tudo mudou. O que antes era familiar, agora é silencioso, sombrio. É impossível não sentir um aperto no peito. E aí vem os momentos que ficam tatuados na memória. Primeira vez que você puxa Master Sword e sente aquele clique de que agora o jogo ficou sério. O dia em que você toca Epona's Song e vê a égua galopando em sua direção, livre. Aquele instante em que você entra no Gerudo Valley e pensa, ok, essa música eu nunca vou esquecer. Ou quando, perdido no Lost Woods, você finalmente acerta o caminho e percebe que poderia ter perguntado para a coruja desde o começo. E sim, também tinha humor involuntário. Quem nunca ficou 10 minutos tentando acertar a nota da ocarina e quando finalmente percebeu que estava tocando a música errada? No fim, Ocarina of Time não era só sobre salvar a princesa Zelda, era sobre salvar pedacinhos de nós mesmos. A criança curiosa, o jovem aventureiro, o adulto que ainda acredita que um simples instrumento pode mudar o mundo. E de alguma forma, cada vez que voltamos a jogar, essa mágica acontece de novo. The Legend of Zelda Ocarina of Time não é só um jogo, é uma experiência que atravessa gerações. Ele pegou tudo o que havia de melhor no mundo dos games, misturou com inovação, acrescentou uma trilha inesquecível e serviu em um prato cheio de emoção. Não importa se você jogou no lançamento em 98, na versão 3DS do Nintendo 3DS ou no emulador no PC, a sensação é sempre a mesma. Estar embarcando numa aventura que parece feita sob medida para você. É um jogo que ensinou que mundos virtuais podem ser tão vivos quanto nós, que personagens digitais podem se tornar velhos amigos e que até pixels podem carregar peso emocional. E acima de tudo, mostrou que tecnologia e arte, quando se encontram, podem criar algo que não envelhece. Ele sobreviveu ao tempo não porque é perfeito, porque conseguiu algo muito mais raro, se tornou parte da vida de quem jogou. Cada volta ao campo de Hyrule é como reencontrar um lugar que nunca existiu, mas que a gente jura que visitou de verdade. E agora eu quero saber de você, qual é a sua memória mais marcante de Ocarina of Time? Foi a primeira vez que você viu o sol nascer em Hyrule Field? Ou o momento em que você puxou a Master Sword e sentiu o peso da aventura mudar? Ou talvez aquela gloriosa fuga do Water Temple depois de horas de sofrimento? Conta aí nos comentários
e vamos transformar essa sessão numa verdadeira Coquille Force de lembranças. Ah, e se você curtiu essa viagem no tempo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com aquele amigo que ainda sabe todas as músicas da Ocarina de cabeça. Porque o Ocarina of Time pode até ser um jogo, mas para quem viveu essa jornada, ele sempre vai ser uma parte da nossa história.